Alô, amigos e amigas do esporte. O esporte de peso chega em Maceió. Mais um espaço para dar vez, voz e força ao esporte alagoano. O futebol alagoano não vive apenas de camisa pesada ou de tradição. Ele vive de estrutura, planejamento e, principalmente, de decisão política. Quando um campo não existe, um clube não resiste. Quando o interior não é ouvido, o futebol perde raízes. Hoje, ouvimos quem está no centro das decisões, concordando ou discordando. Fica claro que o debate precisa ir além do resultado de domingo. Precisa envolver federação, clubes e sociedade de um modo geral. O esporte de peso segue cumprindo seu papel, provocar, questionar e dar voz ao futebol que nasce longe dos holofotes, mas perto da paixão do povo. Porque sem base, sem campo e sem apoio, o futebol não sobrevive. Ele apenas resiste. E resistir não pode ser o projeto final do futebol alagoano. Hoje, o nosso convidado é Felipe Omena Feijó, o presidente da FAF, Federação Alagoana de Futebol. Felipe, um grande abraço, prazer. Antes de qualquer coisa, agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção com o esporte de peso. Chegando em Maceió e a gente tendo o prazer de já conversar com o presidente, o alto mandatário da Federação Alagoana de Futebol. Eu que te agradeço, Josa. Primeiro, para além da amizade que nutrimos um pelo outro, né? É um prazer estar tendo um espaço de fala aqui, concedido por você, fazer esse bate-papo. Então, os agradecimentos são todos meus por estar tendo essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Tudo bem, Felipe. E antes da federação, me fala do Felipe Feijó. Eu lembro que aquele jovem, aquela criança, mas me conta o que fazia o Felipe Feijó. Eu sempre fui um apaixonado por futebol, né? Por questões familiares óbvias, né? A minha vida sempre girou em torno de ir no campo de futebol, né? Meus finais de semana ali, quando tinha oportunidade de estar com meu pai, com meu tio, sempre foi ir ao campo de futebol. Então, eu sempre fui muito frequente nesse dia a dia de futebol, desde a época que eles trabalharam em clubes, fundaram clubes e por aí foi, até chegar na federação, onde eu sempre acompanhava ali, né? Da minha trajetória pessoal, acabei entrando na faculdade, como qualquer um, fiz Direito na Universidade Federal. Recém-formando, eu virei presidente do Santa Rita, que era o clube lá da cidade que o Gustavo tinha sido prefeito. Vinha lá da fusão de Santa Rita com o Corinthians Alagoano e etc. A gente até jogou uma Copa do Brasil na época, chegamos às oitavas de final. E logo depois surgiu a oportunidade ali, precocemente, posso até por assim dizer, de ser presidente da federação, uma instituição de futebol do nosso estado. E lá eu estou desde então, né? Acho que não tive grandes outras oportunidades na vida, porque já aconteceu uma oportunidade muito grande, de maneira muito precoce. E estamos lá, enfrentando o desafio. Eu me lembro você muito jovem, né? E a gente se perguntava no meio, né? E esse menino vai ser presidente da federação, mas você respondeu bem, né? Com autoridade do cargo, com posicionamento, com muito trabalho, mas você vem fazendo, de fato, um trabalho importante e respeitado, né? E a tua infância, como é que foi a relação com o futebol, com o esporte? A gente já sabe. Onde nasceu o Felipe Feijó? Nasci aqui mesmo, nasci em Maceió. Sou maceioense, nascido e criado. Durante a minha adolescência, acabei descobrindo Boca da Mata, né? Então, passei boa parte da adolescência também em Boca da Mata, mas nasci e me criei aqui em Maceió. E sempre tive relação com o esporte, como eu falei. Relação de estar acompanhando ali meu pai, meus tios, e de praticar, né? Eu sempre fui praticante de esporte também, desde criança. Já passei por tudo. Em que momento você percebeu que receberia essa missão de se tornar mandatário do futebol de Alagoas? Acho que foi muito junto do acontecido, né? Não foi confesso que não foi nada muito planejado, nem muito construído. Acho que foi questão de oportunidade de momento.
Mas eu não tinha esse projeto, não era um projeto meu. Nunca cheguei para dizer, ó, cara, eu queria fazer isso, eu queria ser isso, ou algo do tipo. Acho que foi uma construção onde o Gustavo não mais queria ser candidato, buscou um candidato e aí conseguiu que os clubes comprassem a ideia, apoiassem, apesar de ser jovem, de ser recém-entrante ali no negócio. E a oportunidade surgiu. Ele perguntou se eu toparia o desafio. Eu disse que, cara, sim, por que não, né? Ainda mais no ímpeto ali da juventude, onde a gente acha que pode tudo, né? Que é capaz de tudo, que tudo é fácil. E assim No aconteceu. primeiro momento, você tinha quantos anos naquela época? 24 anos. Muito jovem, né? Muito jovem, porque a gente vê as outras federações aí, são pessoas mais calejadas. No mundo do futebol, a gente diz que são pessoas mais vividas, né? São mais cascudos, a gente fala assim, mas você é sempre muito jovem. Tem alguém no mundo do futebol assim que você se espelhe como dirigente, não? E diga, aquele modelo ali é um modelo que eu preciso seguir? Não especificamente, acho que a gente sai catando um pouquinho de cada coisa, né? Acho que as pessoas, de maneira geral, têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Não conheço ninguém que só tenha coisa boa, que só tenha coisa ruim. Então a gente sai tentando se inspirar em tudo que é bom, para não repetir o que é ruim, né? Então acho que é isso que eu busco fazer, né? Pegar o que cada um faz de bom ali e replicar um modelo ali, adotando, claro, alinhado com aquilo que eu penso que eu acho que é certo. A gente tem falado assim com bastante ênfase da tua juventude, da tua jovialidade. Em algum momento você se sentiu pressionado e pensou assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou desistir desse negócio. Desde o primeiro dia. A partir dos primeiros momentos que você precisa tomar decisão, né? E quando você precisa tomar decisão, obviamente você vai agradar uma parte e vai desagradar outra. Isso é inerente da tomada de decisão. E aí é óbvio que a juventude pesa, né? A gente pensa, cara, como é que as pessoas muito mais velhas do que eu vão receber essa minha tomada de decisão, né? E por vezes crítica, questionamento, etc. E óbvio que você leva em consideração. Quando você assumiu, qual foi o primeiro choque de realidade? Aquele acontecimento assim que você se sentiu chocado? Acho que foi o caso do Muricy, né? Acho que teve logo esse problema aí de cara, que teve aquele fato, onde fizeram alteração legislativa com a lei do Profut e colocaram lá na legislação que os clubes, para disputar as competições, precisavam ter certidões negativas. E aí todos os clubes conseguiram certidões negativas e na época o Muricy não conseguiu as certidões negativas. E aí ficou naquela impasse, elimina do campeonato, não elimina, vai permitir, não vai permitir. E acho que esse foi o primeiro choque assim, de tomada de decisão que era muito sensível e que precisou ser feito. Mas que acabou sendo superado, né? Acabou sendo superado no momento posterior, né? Mas ainda gerou o desgaste anterior antes de ser superado. Que resistência você sentiu ao assumir o cargo muito jovem? Desconfiança, que é natural, né? Imagina você, pessoas com muito mais idade, talvez muito mais vivência, experiência e conhecimento do que eu, sendo liderados ali de alguma forma por uma pessoa muito mais jovem com muito menos experiência. Então, desconfiança era natural. Posso até dizer que eu mesmo tinha desconfiança de mim em alguns momentos, mas nunca levei isso do lado negativo. E posso lhe afirmar que sempre tive uma virtude de escutar os outros, né? Eu nunca achei que as minhas opiniões e decisões eram ou ainda hoje são soberanas a qualquer outra coisa. Eu tento escutar a maior quantidade de pessoas possível e tentar criar um consenso, quando não há consenso entre aqueles que precisam decidir. Eu me recordo que naquele jogo decisivo que o Asa teve lá em BH, você acompanhava o Gustavo, mas você tão jovem que sequer participava ali da resenha, daquelas coisas. O teu mundo era outro, né? E aí, foi mais difícil, quando você olha assim para trás, você acha que foi mais difícil chegar à presidência ou se manter no cargo? Né? Naquele momento anterior, a minha missão ali era pegar as coisas, né? Vai, Felipe, vai comprar lá cerveja pra gente, vai pegar as coisas pra gente. Normalmente é isso. Essa era Que a minha missão acontece ali. que sobra pro mais novo, né? Exato, sempre assim. Então, eu lembro que nessas viagens, de maneira recorrente, minha missão era essa, né? Então, mas de fato, acho que se manter é muito mais difícil. Foi muito mais difícil do que chegar, porque existia uma desconfiança, obviamente. Existia uma desconfiança de todos como eu iria desempenhar aquele papel ali. E acho e acredito que só consegui me manter e criar essa relação que existe hoje entre todos que fazem futebol por
porque eu consegui desempenhar bem. Se assim não tivesse sido, eu tenho certeza que aqui eu não estaria mais falando enquanto presidente da instituição. Felipe, sendo muito direto, qual é o real estado de saúde do futebol alagoano? Cara, acho que o futebol, de maneira geral, é um ambiente muito cíclico, né? Eu conheço poucos ambientes onde você está sempre em ascendente ou está sempre em descendente, né? Você sempre está variando ali entre tá no momento bom e tá no momento ruim, tá no momento bom e tá no momento ruim. E a gente não é diferente. Acho que a gente viveu momentos melhores do que vivemos hoje, com CSA na Série A, Asa na Série C, CRB na Série B. Hoje a gente tem um CRB na Série B e tem os outros clubes na Série D. Então, como eu falei, aquele momento que são cíclicos. E óbvio, do ponto de vista financeiro, sem nenhum tipo de vitimismo, mas eu costumo dizer que é muito mais difícil para a gente que está aqui no Nordeste, em Alagoas, nos estados pequenos, que são economicamente mais frágeis, do que quem está na ponta, né? Quem está nos grandes centros. Então, a gente tem um desafio diário, que é tentar fazer o futebol cada vez mais forte com a quantidade menor de recursos. E aí a gente precisa ser criativo para tentar fazer isso. E é um desafio, porque os recursos são escassos, obviamente. Né? Eu, inclusive, ontem vi uma matéria, o Sport vai receber 300 mil de transmissão. É isso? Isso é interessante. E um clube lá do interior de São Paulo vai receber 7 milhões. O português recebe 7 milhões para disputar o Campeonato Paulista. Pois bem. Mas o interessante dessa matéria é que, entrando no que a gente estava falando anteriormente, né, nesses desafios de fazer mais com menos. E aí o Estado de Alagoas não consta naquela matéria. Mas se a gente fizer uma avaliação, o Estado de Alagoas está entre os 10 estaduais ali, porque comparado ali com o Paraná, que recebe o Atlético Paranaense, Curitiba, recebem 400 mil para jogar o campeonato. Aqui CSA, CRB, Asa recebem 400 mil para jogar o campeonato e todos os outros recebem 200 mil para jogar o campeonato. Então, se Alagoas estivesse naquela matéria, a gente estaria ali com toda a dificuldade, com todo o desafio, entre os 10 campeonatos estaduais que melhores pagam. Bem ranqueado. Bem ranqueados, mas mais do que isso, né? E aí, não falando só, olhando para dentro, mas olhando no contexto geral, se a gente somar todo mundo no Nordeste, não dá o menor clube do Campeonato Paulista. Então, esse é o desafio de fazer futebol aqui. Na nossa região, né? Muito mais difícil. A gente sabe que faltam recursos e a gente ouve muito que o torcedor costuma dizer falta recurso, isso, aquilo, outro. Isso explica tudo ou também falta gestão aos clubes? Acho que falta um pouco de tudo, né? Óbvio que os recursos são escassos. Ninguém anda batendo na porta de ninguém, de nenhum clube para oferecer nada. Tem que se ir atrás. Mas acho que, de certa forma, às vezes, a gente consegue achar soluções que sejam criativas o suficiente para poder superar as dificuldades financeiras. Então, acho que é um pouco de tudo, da dificuldade e um pouco de falta de gestão, às vezes, para tentar adotar melhores práticas ali ou tentar ser criativo o suficiente para tentar superar o momento. Porque fato é que se a gente ficar esperando a coisa acontecer, não vai acontecer. E fato é que a gente tem um limite, né? A gente não consegue ir muito além do que a gente já vive hoje. Tem que se movimentar, né? Buscar as alternativas. Ainda hoje eu bati um papo com o Marlon e Marlon falava da qualidade dos campos, né, de Alagoas na avaliação, e isso é notório, né, com muito esforço da sua parte, da federação. Hoje a gente já tem uma melhora considerável nos campos do campeonato da primeira divisão, não tem? Tem, anteriormente, Josa, eu achei, no alto da minha juventude ali, que a gente transformava o mundo do dia para a noite. E aí depois eu comecei a entender que não era bem assim, que a gente precisava viver alguns ciclos e que isso demorava algum tempo. E aí a gente fez um enfrentamento que foi lá melhorar as condições dos gramados, e aí, obviamente, não vamos ser presunçosos aqui e dizer que temos gramados de Copa do Mundo, mas são gramados onde a bola rola e a gente consegue ter a prática do futebol tranquilamente, o que não acontecia outrora. Acho que a gente superou essa questão do gramado. Já tem alguns anos que a gente tem gramados que são aceitáveis. Melhora considerável. Palmeira, Penedo. Melhor considerável. Né? Palmeira, Penedo, Murici tem um campo bom para jogo hoje. Acho que de maneira geral já não tem dificuldade com o gramado da primeira divisão. Entramos no enfrentamento dos refletores. Sim. E aí criamos 3 anos de adaptação para a gente ter, baseado no estudo que a gente contratou lá atrás, a quantidade de luminotécnica mínima necessária para se fazer uma partida de futebol, que é ali 300 e poucos lux, que é a medida que eles usam lá. Quando a gente fez esse primeiro levantamento, a gente tinha estádios que tinha 70 lux. O cara falou para mim, cara, é impossível o goleiro enxergar a bola com isso aqui. Não sei como é que vocês fazem isso. Sem a menor condição, né? A gente superou isso. Passamos 3 anos para superar, superamos isso. Acho que o próximo enfrentamento que a gente vai fazer agora, combinado com os clubes já, inclusive, é melhorar a questão dos vestiários.
Acho que é o próximo ponto para a gente enfrentar, e a gente vai fazer esse enfrentamento. E é o que eu falei, devagarinho a gente cria metas e vai aos pouquinhos tentando atingi-las, porque do dia para a noite a gente não vai conseguir fazer. Como é que você enxerga o campeonato regional, o campeonato alagoano, daqui a 5 anos? Vou ser muito honesto contigo, não sei. Não sei porque o futebol passa por mudanças estruturais de maneira geral, né? Teve adaptação de calendário aí, hoje, e acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde a criação de uma liga para gerir os campeonatos de Série A e B. Então, não sei aonde que o estadual vai dar. Uma coisa eu acho que eu posso me arriscar, dizer que não vai acabar. Mas, se você pegar falas minhas muito antigas, eu venho dizendo há muito tempo que os estaduais precisam se reinventar. E eu não sei onde que essa reinvenção vai dar. É porque com esse aperto das datas também, ele passa a ser disputado num piscar de olhos, né? Há quem diga que deixa de ser um campeonato para ser um torneio, né? Para além da questão das datas, né? A gente, há alguns anos, já faz campeonato com 11 datas. Isso não foi o que foi mais sensível para a gente. Acho que foi mais sensível à disposição dessas datas, né? A gente vai fazer hoje 4ª rodada. A gente vai fazer no final de semana 5ª rodada. Mais 2 finais de semana acabou. No início de fevereiro acabou o campeonato estadual. Para os que não se classificaram para 4, ficou. Aí, óbvio, a gente tem Copa, justamente para poder dar mais uma sequência para as equipes. Mas acho que esse fato de ser tão espremido, isso afeta de alguma forma. O fato de ter o brasileiro dentro dos estaduais, isso afeta de alguma forma, né? Porque você divide a atenção. Acho que os estaduais sobreviveram durante muito tempo, porque o produto futebol, de maneira geral, é um produto forte. As pessoas querem associar suas marcas a ele. Mas, quando você tem um período exclusivo ali, como era anteriormente, o cara que queria comprar futebol, ele só tinha um estadual para comprar, não tinha outra coisa. Hoje você tem Copa do Brasil, você tem Série A, você tem Copa do Nordeste, você tem um monte de coisa competindo. E fazendo a meia-culpa dos estaduais de maneira geral, acho que eles acabaram não evoluindo como deveriam evoluir, como evoluiu outras competições, e acabou ficando lá embaixo na lista de preferência, né? Os compradores preferem comprar vários outros campeonatos primeiros para depois chegar no estadual. E não só isso, a dificuldade que eu sempre enxerguei, eu sempre comentei a respeito disso, é que o torcedor reclama por o preço de um ingresso, às vezes de quanto? R$ 30? Nem isso, no interior a gente tem partidas com ingresso de R$ 15. De R$ 15. E às vezes você vai a um show de um artista que talvez nem represente muito, né, na avaliação pública, né, e o ingresso é R$ 150, R$ 200. Né? Fica difícil você se manter porque a arrecadação basicamente não existe. Né? Não existe, a gente não conta com... A federação, enquanto instituição, não conta com o percentual que faz jus de renda de jogos. Acho que isso não resolve o nosso problema. Os clubes também? Os clubes também não. O Asa não vive do que gera de bilheteria. Se for viver disso, vai ter dificuldade. Anteriormente já foi assim, né? Os clubes pagavam folha com o que arrecadavam de bilheteria. É verdade. Hoje não mais. Acho que esse é um dos desafios que a gente precisa enfrentar. Quando fui dirigente, tinha uma prática que é comum. Vamos aguardar o jogo de domingo para pagar a folha na segunda. É isso. Hoje em dia não existe isso. Até porque o custo de operar um jogo hoje é diferente do custo como foi lá atrás também, né? Então, sobra muito menos da renda. Hoje tem exigência de um monte de coisa, bombeiro, polícia, e por aí vai, segurança pública e gente do próprio clube para poder gerar, com toda a dificuldade, a gente, sendo honesto o suficiente, a gente tem estádios que são de quando? Então, os estádios não são adaptados à realidade atual, que todo mundo quer estádio, arena, não sei o quê. Então, a gente gasta mais para tentar dar um mínimo de conforto ali para o torcedor. Isso mesmo. Felipe, a gente sabe que há um problema estrutural, isso é público, é notório, né? Na principal praça de esportes do estado de Alagoas, né? Que é aqui no estádio Rei Pelé. Essa reconstrução das praças esportivas desse estado passam por incentivo de CBF ou, na maioria das vezes, são campos que são do poder público municipal? Qual é o caminho mais curto para que os gestores busquem recursos para melhorar as condições? Essa é uma outra dificuldade, né? Acho que a maioria das nossas praças são patrimônio público, né? O Ripelé é público, Palmeira dos Índios é público, Arapiraca é público, Penedo é particular, mas cedido ao público, porque senão
não tem como se sustentar. É um caso inusitado É um esse do caso Penedo, inusitado, né? mas o de Penedo é particular o estádio, né? É do clube. Muricy, público. Esquecemos mais de quem aqui? Cruzeiro joga em Arapiraca também. Também. Coruripe, público. Então, fica na dependência do poder público. E aí, não em tom de crítica, mas a gente sabe, você faz parte do poder público, já ocupou cargos públicos, e a gente sabe que na escala de prioridades de um gestor, o esporte é um dos últimos da fila. É verdade. Então, o gestor tem vários outros problemas para enfrentar primeiro até chegar no Ele esporte. foca Então, mais na saúde, na na educação, na né? segurança pública. Então, até você encontrar um gestor que tenha disponibilidade, ou que goste o suficiente, ou que entenda o suficiente que aquilo pode se transformar, que aquilo é uma economia, e que se melhorar a condição, aquilo pode gerar mais recursos para o município, a gente fica dependendo do poder público. E além do investimento nos estádios, hoje em dia, principalmente na base interiorana, é difícil um clube sobreviver sem ter o apoio financeiro das prefeituras, não é isso? Difícil. Você tem o comércio local é muito pequeno. Hoje, ser empresário, né, não é uma função fácil. Então, o dinheiro é muito contado, o investimento o dinheiro que sobra para fazer investimento ali para mídia, para patrocínio, acaba sendo muito curto. Então, de maneira geral, me arrisco a dizer que conheço nenhum onde o poder público não é o principal patrocinador. Eu falo disso com muito prazer, porque, afinal de contas, é uma empresa arapiraquense. O Coringa tem sido um parceiro dos clubes alagoanos, não tem? Por diversas vezes, né? Acho que o Coringa... Não fiz esse exercício nesse campeonato ainda, mas no campeonato passado acho que patrocinava todos os clubes da primeira divisão. E esse tipo de investimento sem dúvida, é relevante e é importante para os clubes conseguirem manter ali o seu dia a dia. Muito bem. Essa questão que você se referiu há pouco, do CRB estar na Série B, e o futebol de Alagoas só tem representante na B e na D. Esse vácuo, sem ter um representante na C, o que representa isso para o futebol de Alagoas? Foi ruim? Sem dúvida. Eu falei anteriormente, a gente chegou a um cenário, a gente tinha o CSA jogando na Série A, o CRB jogando na Série B, o ASA jogando na Série C e mais 2 clubes jogando na Série D. Então, a partir do momento que a gente tem clube na C e na B, a gente vai abrindo mais vaga para D aqui para baixo. Então, quando todo mundo está ocupando as vagas da D, a gente corre o risco, dependendo dos resultados do campo esse ano, do ano que vem só ter 3 clubes jogando competição nacional. Então, isso sem dúvida é ruim para o nosso futebol, é ruim para a economia do futebol. E acho que esse é o nosso desafio. Mas o futebol é um bicho muito engraçado, né? Porque ano passado podia ter acontecido de tudo, né? O CSA, de repente, com uma vitória, tinha classificado na Série C, acabou sendo rebaixado. O ASA chegou na última etapa com 2 jogos contra o Maranhão, que era o clube que pior pontuou. Dizer que era o pior clube ali é impossível, porque o futebol não dá pra fazer essa métrica, tem né? dessa coisa, né? Mas era o clube que pior pontuou ali, o ASA sendo o clube que melhor pontuou. E o ASA conseguiu perder os 2 jogos e não se classificou. Então, é engraçado. De repente, a gente podia ter pelo menos 2 na C esse ano e ficamos com todo mundo na D e só o CRB na B. Então, assim, verdadeiramente, os campeonatos regionais não sustentam os clubes, de fato. Qual é a competição que pode servir como referência de fôlego financeiro para os clubes que participam? No cenário nordestino, especificamente, a conta fecha quando... Isso é uma discussão falada pelos próprios clubes, né? A diferença, esse abismo diminui quando os clubes ali jogam Copa do Nordeste, Copa do Brasil e os 6 estaduais, né? O clube, quando vai bem na Copa do Nordeste, acho que chega a 5, 6 milhões de premiação, o clube que chegou na final. Aí quando você junta com o estadual ali, com Copa do Brasil, não sei o que, você chega nos 7 milhões que recebeu o pior clube lá do estado de São Paulo. Mas para isso você precisa percorrer o caminho todo, chegar na final e etc. Então, acho que é essa junção aí que você consegue diminuir esse abismo que existe. Você teria, assim, do ponto de vista pessoal, algum item, alguma situação assim que você pudesse acreditar que essa reforma nos regionais traria um fôlego melhor para os clubes? Alguma coisa de reforma? Tem algo que eu venho falando há algum tempo, né? E acho que agora é muito mais do que qualquer outra coisa, onde você tem um calendário onde os estaduais acontecem
num período, na sequência você vai ter regionais aí, Copa Nordeste, Copa Sul-Sudeste, Copa Norte, né? E que eu tenho falado há algum tempo já, e tenho falado com a turma, a gente tem tentado criar isso, é que ou a gente junta pacotes ali de estaduais que se assemelhem de alguma forma para poder criar um produto que seja minimamente regional e não local, ou a gente vai acabar sofrendo sempre de trabalhar no mercado local, que é um mercado muito pequeno, né? É difícil para a gente acessar marcas nacionais com os nossos campeonatos, né? As marcas nacionais empenham ali os seus recursos ali em grandes cotas. Uma alternativa seria a criação de campeonatos naquele estilo que nós tivemos de uma Alagipe? Então, a gente tentou, ensaiamos fazer. A grande dificuldade hoje é que, anteriormente, né, jogava-se competições por um troféu, literalmente. Todo mundo estava satisfeito de jogar por um troféu. Hoje... Existia até uma brincadeira, uma gozação, que do Alagipe o povo falava que era o troféu do boi, né? É isso. Hoje, se você for... Vamos criar uma competição dessa que ela não se paga, não se financia. Tô falando nem de dar nada de premiação. Tô falando que ela gera custo para a equipe participar. Tenho certeza que todo mundo vai pensar meia vez antes de dizer, cara, será que faz sentido a gente participar de uma competição que a gente vai ter custo? Então o desafio hoje é pagar a conta do negócio. Jogador ontem, num passado não tão distante, né? Jogava por amor ao seu clube, tinha lá outras funções e era jogador também, e por aí ia. Hoje quem é um jogador que não é remunerado de alguma forma, né? Então, acho que o mundo mudou bastante, né? E as pessoas têm que entender os isso. interesses pessoais, né? Claro. Os interesses de sobrevivência até, né? Cada um que... Precisa sobreviver, a função do cara aquilo lá. É verdade. Você acha, como presidente da federação, que a CBF não tem os regionais como prioridade? Eu vou dizer o seguinte, acho que a CBF tem várias outras missões, né, e cuida de várias outras missões como prioridade dela, deixando os regionais a cargo das federações. E assim tem sido ao longo dos anos, né? Acho que a CBF pouco se mete nos regionais, dá linhas datas e etc., porque a missão dela é outra que não seja essa. Óbvio, é fomentar o futebol no sentido amplo do negócio, mas entendendo os estaduais como várias unidades de negócio que já foram rentáveis, né? O que potência já foi o Carioca, o Mineiro, o Paulista, o Catarinense, o Gaúcho. Só que o tempo passou e, como eu falei, talvez fazendo a meia-culpa dos estaduais, a gente não evoluindo como deveriam evoluir. E existe hoje uma conversa interna na CBF de que, cara, a CBF precisa olhar para os estaduais e ajudar a turma a desenvolver aquele negócio lá. Então, essa conversa existe hoje. Mas, de novo, entrando no nível de prioridade, talvez não seja a prioridade zero, né? A federação consegue ajudar de fato ou esbarra em algum limite que seja político, financeiro? Ó, a gente tem limite financeiro, sem sombra de dúvida, né? Acho que a gente já conseguiu atingir um monte de coisa, né? Hoje a gente paga a arbitragem de todas as competições. Antigamente se pagava a arbitragem de todas as competições. Hoje a gente paga de todas as competições. Chegou uma hora que a gente olhou internamente e tinha lá 12 municípios participando das competições de base, etc. E, cara, fomos olhar e falamos, cara, isso tá errado. Mas não vai desenvolver futebol desse jeito, né? Precisa gerar mais oportunidade. Por que será que as pessoas não estão jogando? Porque tem custo para poder jogar. Tinha lá o custo do jogo, de operação de jogo normal ali, ambulância, arbitragem, delegado, bola, não sei o que, beleza. Vamos começar a custear isso. Passamos a custear isso. Saímos de 12 equipes, hoje tem 30 e tantas equipes jogando categorias de base aí. Atingimos hoje, sei lá, mais de 25 municípios. Com isso, deixamos de fazer 200 jogos no ano, passamos a fazer 600 jogos no ano, mas porque estamos custeando. Só que tem limite. Financeiramente tem limite, né? Segunda divisão hoje é 100% custeada. Copa Lagoas a gente custeia. Só que tem limite. Eu acho que a gente já vive hoje o nosso limite, né? Na verdade, a gente sai com a conta negativa no começo do ano e tem que correr atrás para poder alcançar isso. Então, óbvio que existe um limite financeiro. E para muito mais que isso, acho que às vezes tem uma divergência de entendimento, né? A Federação e a Constituição não consegue tocar o dia a dia dos clubes, é impossível. Se for tocar o dia a dia dos clubes, é impossível. Acho que a gente tem que criar condições para os clubes participarem das competições ali de alguma forma, mas o dia a dia, os clubes precisam se gerir. Trabalhando, buscando as alternativas administrativas. A Federação trabalha como ponto de apoio. Na dificuldade, vai lá apoiar, vai lá estar junto. De maneira geral, a gente cria condição.
E você sabe muito bem do que eu estou falando, eu atuei como dirigente, atuei também na comunicação, como comentarista esportivo. Há uma reclamação tremenda dos clubes do interior em relação à federação. Na prática, como é que você encara essa situação? O interior consegue competir em condição de igualdade com os clubes da capital? Por questões naturais é difícil competir. Imagine você, quanto é o orçamento do CRB hoje, jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro, né? E aí como é que você vai criar esse mesmo orçamento lá em Palmeiras dos Índios, por exemplo? Então, naturalmente, há essa diferença, né? E aí não é exclusividade nossa nem daqui, né? Como é que compete o clube que sobe da Série A, o CSA, quando o clube subiu para a Série A, com o Flamengo lá em cima? Então, óbvio que existem questões que são meio que intransponíveis e acabam gerando esse abismo, né? O que eu posso te falar de certeza é que a gente vem tentando ajudar de maneira que pode, né? Acho que se eu vou conversar com a turma do interior hoje, eles não se sentem desguarnecidos de nenhuma maneira, né? Não olham e dizer, pô, esse cara não olha pra gente aqui. A gente tenta criar condição. Óbvio que há limite. Eu já participei de alguns momentos, assim, atendendo ao convite da federação, de alguns momentos sociais, né? Onde a federação sempre participa de forma ativa. E existe ali uma relação muito saudável, muito plena, tudo mais. Quando a bola rola, algumas pessoas mudam de personalidade, mudam do jeito, né? E quando um dirigente interiorano acha que os favorecimentos são para os clubes da capital, e se você olha no olho dele assim, o que é que você fala para um cara desse? Cara, isso é engraçado, porque o futebol consegue tirar a racionalidade de qualquer pessoa, né? Tem pessoas que são completamente diferentes antes do jogo e durante o jogo, né? E são vários exemplos aí no Brasil inteiro. Mas, de fato, cara, eu tenho dificuldade zero com isso. Óbvio que isso às vezes até me machuca, porque, puta, eu tô nesse negócio pra tentar fazer alguma coisa e no dia quando olhar pra trás... Se esforça no dia a dia, né? No dia quando olhar pra trás e dizer, cara, alguma coisa eu ajudei nesse negócio. É esse o meu objetivo. Se assim não for, cara, pra mim não faz sentido nenhum. Então, óbvio, de vez em quando até me machuca no meu íntimo ali, mas consigo tirar isso de letra, velho. Eu sempre levo a conversa da melhor maneira possível. Falo, cara, me diga o que é que a gente vai fazer. Eu só posso garantir uma coisa, que toda noite eu chego em casa, tomo meu banho, boto a minha cabecinha no travesseiro ali e durmo tranquilamente. Outro dia eu acordo pra tentar fazer alguma coisa de novo. Então, essa consciência eu tenho. Eu não quero falar a respeito da arbitragem local. Aliás, Felipe, semana passada eu vi esse momento assim com muito orgulho. Um arapiraquense apitou o clássico local. Muito bem, por sinal, né? Muito bem. Carlos Vitor foi excelente, uma arbitragem de referência. Como é que a federação enxergou aquele momento? Com felicidade. Até porque a arbitragem é o negócio mais difícil que existe no mundo, né? Eu digo direto que daqui a um tempo ninguém mais vai querer ser árbitro. O negócio mais difícil do mundo é você ser árbitro. Se você for bem, beleza, ninguém lhe dá um parabéns. Você só tem quem tá dentro da sua casa ali para poder lhe apoiar. Se você for mal, o mundo acaba e ninguém leva em consideração que ali tem um ser humano que pode estar num dia bom, num dia ruim, que ele... E o bombardeio hoje chega rapidinho nas redes sociais, muito rápido. Então, a gente tem uma dificuldade de renovação do quadro que é natural. Imagine você, o cara que vem apitando o campeonato há 15 anos, óbvio que ele já teve problema durante 15 anos seguidos. É inerente ao negócio, né? E aí quando você tem um Carlos Vitor que consegue ir para um jogo na cidade dele, com 2 clubes da cidade dele, apitar e bem, ele vai se credenciando para ser um árbitro que a gente vai poder usar por mais algum tempo. É verdade. Eu, inclusive, torci muito. Acredito nele por tudo que ele viveu na vida, né? E mandei uma mensagem para ele, né? Eu disse até para ele assim, eu não vou torcer pelo resultado de ninguém. Eu vou torcer pelo seu resultado. Essa é a minha torcida diária. Que você faça uma arbitragem equilibrada, digna, né? Porque é um rapaz que merece todo o nosso apoio e nosso incentivo. Mas, verdadeiramente, é difícil. Tem um árbitro aí, desses famosos aí a nível nacional, que ele foi para o jogo apitar
E ele estava apitando e a mãe dele na arquibancada acompanhando o jogo. Só que ele marcou alguma coisa que não deixou a mãe satisfeita pelo time que ela torce, né? E de repente ela esbravejou lá e disse: esse filho da puta, o cara é seu filho. Aí ela disse: mas é filho da puta, marcou ao contrário. Esse é o né? futebol. Esse é o futebol. Né? E essa arbitragem, volto a dizer, eu não quero falar da arbitragem alagoana, mas da arbitragem de um modo geral. É um tema muito espinhoso. Na sua avaliação pessoal, a arbitragem brasileira é confiável hoje? Confiável? Sim. Sem sombra de dúvidas. Até porque, Jota, eu vou lhe ser muito sincero, a partir do momento que a gente partir do pressuposto de que não é confiável, que um árbitro sai da sua casa ali predestinado a fazer um resultado ou favorecer A, B, ou C ou D, a gente tem que deixar de fazer futebol, pô. Futebol só é o futebol porque tem o imprevisível envolvido nele ali, né? O futebol é o único negócio que o pior consegue ganhar do melhor. Em outros esportes, dificilmente isso vai acontecer. No futebol é recorrente. Então, a partir do momento que a gente não acreditar que a arbitragem, ou os atletas, ou qualquer coisa, não são confiáveis, a gente tem que deixar de fazer futebol. Qual o principal problema da arbitragem alagoana? Falta de investimento, sendo muito honesto, né? Acho que se a gente tivesse capacidade de investir mais em treinamento continuado, acho que a gente já melhorou a formação ao longo do tempo, né? O curso era feito de várias maneiras, hoje é feito por uma instituição de ensino, pelo SESMAC, validado, etc, etc. A gente já tem outros mecanismos de acompanhamento que a gente foi estabelecido ali no meio do caminho, ainda, mas um pouco menos, não se forma mais árbitro por amostragem, né? Tem um mínimo de acompanhamento. Então, acho que o problema da arbitragem alagoana e da arbitragem brasileira de maneira geral é isso, essa falta de investimento, né? Um jogador para ir para o jogo no final de semana, ele passou pela semana inteira ali tendo alimentação, psicólogo, treinamento, etc, etc. O árbitro nem sempre. O árbitro ali tem deles que trabalha a semana inteira para chegar no final de semana e apitar um jogo. Ah, sim. Então, o Carlos Vitor, por exemplo, é um profissional gerente de uma loja comercial. perfeitamente. E eu fiquei imaginando, eu digo, esse cara, será que no dia do jogo ele vai se ocupar na outra função dele? Eu fiquei imaginando, fiquei com essa curiosidade depois, porque eu imaginei que ele pudesse se retrair, né, para No outro dia ficar ele estava trabalhando o que ele precisa trabalhar. isolado. E no outro dia, ele já me disse em outra ocasião que voltou, foi fazer uma arbitragem no interior e na volta passou direto para a loja para trabalhar. Né? Então essa é que é a realidade. Essa é a nossa dificuldade da arbitragem de maneira geral e Alagoas não é exceção. E o caminho para resolver isso seria profissionalizar? Investimento. Acho que a CBF começou a fazer essa discussão também, que mais cedo ou mais tarde vai acabar descendo para nível estadual. Né? Tem uma discussão de fazer investimento. A CBF vai fazer um investimento direto lá nos árbitros de Série A e B, mas acho que o final disso tudo vai ser um investimento descentralizado para as federações poderem investir também nas suas arbitragens, porque o árbitro que nasce aqui é quem no final do dia está apitando a Série A lá, então se eu cuidar dele aqui já, ele chega lá mais pronto. Então, acho que no final vai ser chega isso. Melhor preparado, né? Felipe, a gente sabe que, eu sei, você sabe, e todos nós sabemos, que há interferência não direta, mas assim, de pressão que eu falo, né? Política, enfim, nos bastidores, e como blindar esse árbitro dessas questões. Difícil, né? Qualquer ser humano ele é suscetível desse tipo de pressão, até porque ele é um ser social, vive em sociedade como qualquer outro, imagina. Vai no shopping, vai no cinema, vai no Isso é natural. Imagina você, um juiz de direito, também do mesmo jeito. O cara precisa tomar uma decisão ali e ele vive na sociedade, ele sofre pressão dos mais diversos tipos, né? Só que a gente parte do princípio ali que o cara tá lá para fazer a função dele, independente das pressões que ele venha a sofrer ou não. Eu acho que o que a gente pode fazer enquanto instituição é respaldá-los, sempre. Independente das decisões que forem tomadas, às vezes certas, às vezes erradas, desde que, a partir daquele princípio de que o árbitro erra porque ele é ser humano e porque ele é passível de erro, a gente vai estar lá para suportar. E o presidente da federação? Eu sei que existe o departamento de arbitragem, que toda essa responsabilidade fica por conta dele. Você não interfere nessas coisas. Dita as regras, né, discute as regras internas e você não chega. Mas assim, o presidente da federação, ele sofre pressão, tipo assim, para afastar um árbitro? Cara, ou até para escalar um árbitro, sofre pressão? Reclamação. Sofre pressão normal, do tipo, cara, esse cara foi mal no meu jogo, não quero ele no meu jogo, BBB, bababá. E naturalmente a gente evita isso. Imagina, você tem um monte de árbitros, você vai pegar um árbitro que
Rodada passada teve problema no clube, você vai botar ele pra apitar de novo? Por quê, né? Que sentido faz isso, né? Mas a arbitragem é um tema que eu me envolvo muito pouco. Até, óbvio, nas questões gerais sim, mas até ontem, coincidentemente, falei isso com o George, né? Que ele tem uma linha direta com os clubes e assim tem que ser. A arbitragem não pode ser um tema intocável. Então, a gente conversa com os clubes sempre, os clubes ligam para falar do jogo, etc, etc. Quem é que tá pensando em ir pro meu jogo, por aí vai, não sei o quê. Ele falou, cara, os clubes perguntam muito mais de arbitragem do que você. Porque eu nem pergunto quem é que vai no jogo. Quem escala é ele, não tem que passar por mim para escalar. Óbvio que você vai. Desculpa a expressão, né? Mas se estiver dando merda, aí eu vou atrás de saber o que tá acontecendo, né? Mas de maneira geral, se estiver correndo no fluxo que precisa acontecer, eu confio que aí vai tentar botar sempre os melhores ali para fazer os melhores jogos. Você tem quanto tempo à frente da federação? 10 anos. 10 anos. Meu mandato acaba em 2027. Nesses 10 anos, o que você viveu, dá para dizer que melhorou em qual ponto o futebol? Cara, acho que estruturalmente a gente conseguiu melhorar. Como eu falei anteriormente, acho que a gente tem buscado não ver a instituição meramente como um organizador de competição ali, a gente tem que desenvolver a modalidade, a categoria, então a gente sai de fazer 200 jogos por ano para fazer 600 jogos por ano, sai de fazer 5 competições para fazer 10 competições que a gente faz hoje. A nível de organização interna, acho que a gente evoluiu bastante também, acho que a instituição hoje é organizada o suficiente dentro da realidade que consegue ser, né? Porque óbvio que a gente tem carência de gente, porque tem carência de recursos para poder contratar mais ou melhores profissionais que existam no mercado, então a gente tem que estar sempre formando profissionais aí, e a gente tem dado a sorte de ter passado por lá diversas pessoas que contribuíram bastante com isso, e depois acabaram tendo oportunidades melhores do que ficar lá e seguindo sua vida. Então acho que a gente melhorou a nível interno também. A nível de posicionamento e constituição, acho que a instituição hoje é uma instituição que é respeitada pela sociedade, e a gente tenta entregar a nossa função ali de devolver alguma coisa para a sociedade, de ver o futebol não só como uma economia, né, mas ver como um negócio que tem uma função social ali, que precisa gerar oportunidade, precisa tirar as pessoas da droga, da fome, por aí vai. O esporte é o caminho mais curto, né? Se as pessoas bem existe soubessem, existe algum planejamento da federação de incentivo às práticas esportivas do esporte amador? Sem ser futebol? Sim. Não. Na verdade, não. Acho que a gente tenta sempre, do que permeia o futebol ali, beach soccer, futset, futsal e etc., a gente sempre tenta ajudar da maneira que a gente que é possível ajudar, né? Às vezes com muito pouco, mas às vezes até com questões de estrutura ou orientação, qualquer coisa do tipo. Mas de maneira geral a gente já tem muito ao futebol. O que ainda não foi feito, mas precisa ser feito com urgência no futebol alagoano? O que ainda não foi feito, que precisa ser feito com urgência no futebol alagoano. Cara, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, José. Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Eu falo muito para os nossos clubes, né? Enquanto a gente discute, que a gente só vai mudar de patamar no dia que a gente começar a formar atleta e começar a se posicionar como fornecedor de atleta, como vendedor de atleta, né? Tenho certeza que esse dinheiro extra vai transformar a realidade. Então, exemplo de casa. O Corinthians Alagoano viveu a vida, não tinha patrocínio, não tinha torcida, mas desenvolveu um modelo de negócio onde ele formava atleta, vendia e conseguiu se manter durante vários anos, né? Construiu um estádio, um CT e por aí vai. Então, acho que isso é um divisor de águas pra gente. Quando a gente começar a entender que base não é um custo, né? Mas é um investimento, tem que ser tratado como, e no final tem que resultar em venda, acho que a gente muda de patamar. Já vivemos momentos assim extraordinários, né? Com o surgimento de jogadores dos clubes alagoanos, né? Eu já fui dirigente, já vi isso acontecer. O exemplo mais recente, para nem falar da minha época, mas assim, na Série B, quando o Asa esteve na Série B, o Asa tinha 6, 8, 10 jogadores da base. Hoje não tem, né? E isso limita muito, porque é verdadeiramente um caminho para ser tratado com cuidado, para ser tratado com investimento, para buscar alternativas financeiras e fortalecer os recursos do clube, né? Sem dúvida. E um ponto para reflexão, né?
Não é que não tenham mais jogadores de Alagoas, é que eles saem cada vez mais jovens, né? Quando a gente os encontra, já estão jogando em grandes centros e não passaram por Asa, por CRB, por município. Às vezes a gente nem A conhece, gente nem né? conhece. Quando descobre, ele já despontou e é alagoano. Então, Esses dias eu vi um alagoano, acho ontem, que Copa São Paulo. Copa São Paulo. Copa São Paulo. Ano passado foi igual, um alagoano fez o gol da final da Copa São Paulo. É. Então, quando a gente vê, os clubes hoje, os clubes grandes, obviamente, têm a capacidade de buscar atletas muito maior do que tinham anteriormente. Então, hoje a gente está olhando o garoto com 9 anos, 10 anos e estão levando. Então, acho que a gente tem que melhorar essa nossa capacidade de retenção, porque não é que não haja atleta em Alagoas. Eles existem, Não, mas eles estão saindo. eu tenho dito que existe um celeiro assim em qualquer parte do estado. Qualquer parte, onde você chegar. Não é só nas cidades maiores. Né? É em qualquer lugar que chegar você vai encontrar. A questão é você trabalhar a oportunidade. Né? Ontem, curiosamente, esses dias eu estava vendo um treino da base do Asa. E um moleque lá me chamou a atenção e despertou. Eu disse, esse moleque? Aí esse moleque está indo para o Vitória. Ou seja, ele vai para o Vitória sem sequer jogar no Asa. Isso é cada vez mais recorrente. Isso né? é curioso, né? Cada vez mais recorrente. Acho que a gente enfrenta esse. Isso é curioso. Outro exemplo, por exemplo, o Maílson goleiro. Ele jogando São Domingos só aqui. E assim, ele saiu de Giraldo Ponciano, aí passa por cima de Arapiraca, vai para o Sport, cria todo um histórico e jogou no São Domingos só. E os clubes considerados grandes sequer viram, né? acenaram com essa possibilidade de poder dar uma oportunidade. A gente tem conversado muito sobre isso. Acho que aí tá uma falha grande, né? O Maílson no elenco, além de ser um ativo para o clube no futuro, tenho certeza que o Maílson é mais barato do que quando a gente traz um goleiro de fora, né? Então, com certeza. Acho que o ganho é duplo. Com certeza. Eu soube, inclusive, que tem um irmão dele já na fase de aparecer lá no esporte também, né? E, infelizmente, a gente sente muito isso com muita profundidade. A gente não viu mais ninguém. O CRB até que tem alguns jogadores aí que estão participando, né? Mas Asa, CSA e os outros clubes, a gente não tem acompanhado isso com frequência, né? Quando acabar a tua passagem na federação, qual é o legado que você quer que fique? Esse, de ter contribuído de alguma forma para a melhoria do futebol alagoano, né? Acho que esse é o grande legado. As pessoas poderem olhar e dizer, cara, esse cara fez alguma coisa ali, deixou alguma coisa construída e ele pautou esse período dele todo por tentar fazer algo. Conseguir é consequência, né? Acertar é consequência também. A gente vai sempre errar no meio do caminho, natural. Mas as intenções sempre foram e sempre serão as melhores de tentar fazer algo que beneficie a todos. O Gustavo Feijó, seu pai, ele ocupa um cargo de política esportiva nacional. O seu projeto está concentrado em Alagoas ou você tem essa ideia de também se projetar aí para um cargo nacional? Eu acho que todo mundo tem limite, né? Eu tenho falado para os clubes de maneira geral que Alagoas tem uma peculiaridade do estatuto da entidade não ter limite de reeleição. E a gente já fez essa discussão internamente e eu sou muito tranquilo quanto a isso porque, de fato, eu não consigo formar um entendimento do que é bom e do que é ruim, né? Às vezes é bom você ter limitador de mandato porque alguém que vai lá e não desempenha como precisar desempenhar pode acabar ficando. Às vezes é ruim porque você vê vários exemplos de clubes que têm bons presidentes e aí por limitação de mandato acabam saindo e o clube desanda. Mas eu tenho comigo um negócio muito claro, que enquanto eu tiver ânimo, e tiver disposição, vontade, ele está tentando ajudar, eu vou estar à disposição. No dia que eu não tiver, eu vou ser o primeiro a levantar a mão, eu vou dizer, galera, precisamos achar um outro para tocar o negócio, porque acho que eu não contribuo mais como o negócio precisa ou como eu poderia contribuir. Então, óbvio que vai chegar a minha hora, né? Acho que vai chegar a minha hora. Acho que é natural que a gente busque espaço em coisas maiores, então óbvio que eu tenho pretensões de buscar espaço em coisas maiores no cenário nacional, mas o futuro a Deus pertence, né? Eu costumo viver o hoje, obviamente, olhando para frente, e acho que o que a gente faz hoje reflete no que a gente vai ser lá na frente, mas tentando fazer o hoje, que é o que tem, é o que está posto. Falando em política administrativa,
A gente sabe que o teu mandato, você acabou de dizer aí, que vai até 2027. Então você ainda tem esse ano inteiro, né? E até abril do ano que vem. E até abril, um ano e meio, digamos assim, né? Mas já se começa a ensaiar esse projeto político para 2027? Nunca eu tenha visto, talvez no meio do ano para lá, acho que comecem as discussões a respeito, mas por agora não tenho visto nenhum movimento político, nem da minha parte, nem da parte de qualquer outro. A política administrativa da FAF, ela passa pela política estadual, não? Acho que não mais, viu? Já teve isso, não Acho já? que já teve. De uns anos para cá, eu vejo, acho que é muito uma política diferente, né, do que da política partidária, né? Da Acho que o política futebol, de partidária. maneira geral, sempre foi meio blindado contra a política partidária. Não que ela não tivesse influência, né? Mas as decisões nunca se pautaram nas mesmas decisões da política partidária. Em outro momento, isso já teve uma infestação assim que Já era teve. preciso ter em cada clube um representante da política partidária, né, para que Já teve. tivesse fortalecimento nessa coisa. Eu aqui conversando com você e lembrando da Batalha do Acre, né? Você esteve na Batalha do Acre? Eu estive. Esteve, né? Esteve. Mais daquelas de que fui para carregar as coisas para os outros, mas eu tava lá. É verdade. Eu me lembro muito e o apoio é sempre importante. Numa competição nacional, né, a federação local fazer o que você sempre fez, né, de incentivar, de estar junto, de participar ativamente. E naquele momento o presidente da federação era Gustavo. Era o Gustavo. Né, e nós vivemos uma pressão tremenda lá no Acre, né? No Acre, durante a madrugada teve todo aquele processo de invasão do hotel, essa coisa. E estou eu e Gustavo tentando conter aquela situação lá e os caras do Acre querendo invadir o hotel, né? E aí um olhava para o outro e dizia, é aquele ali, é aquele ali. Aí teve um que olhou lá da porta e disse assim, é aquele baleia ali, é aquele baleia. Aí Gustavo olhou para mim e disse, comigo não foi, deve ter sido com você. Eu disse, meu amigo, você está querendo brigar entre nós, né? Quando a gente tem todo esse povo pra gente enfrentar, e ele não pode me ver na rua, que ele diz baleia, eu digo, baleia é você, rapaz, baleia é você. Mas como é que tá o Gustavo lá? Bem, tive com ele ontem, inclusive, tinha uns dias que a gente não se via, por causa de correria de vida, ele para um lado para o outro, mas ontem a gente acabou encontrando e falando um pouco. Diretor de seleções, né? Diretor de seleções. Vai para a Copa do Mundo, né? Vai para a Copa do Mundo. Isso é muito importante para o fortalecimento do nosso futebol, né? E para o crescimento pessoal dele, né? E até para pavimentar a estrada para o Felipe do futuro. Parece que eu vou sempre seguindo a estrada que ele vai deixando. É verdade. Quando um clube chega a fechar as portas, qual é o sentimento da federação? Dói, viu? Te falar, hoje talvez a gente tenha uma missão que seja reativar os clubes tradicionais que hoje já não funcionam mais, né? Capela, não tem mais clubes. Comercial. Ipanema. Tive recente no evento lá da CBF, junto com os clubes, e aí o Luiz Gustavo tava lá. E é engraçado, ele dá o testemunho dele dizendo que jogou em Santana do Ipanema, velho. Jogou uma segunda divisão pelo Ipanema. Depois o cara jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, essa é a reflexão de, para que servem os estaduais, né? Talvez se ele não tivesse tido aquela oportunidade lá no Ipanema, ele não tinha ido pro Coelhos Lagoano, não tinha ido pro CRB, não tinha jogado na Copa do Mundo. Então, é verdade. Aí que tá a importância disso. E a maioria deles surgem disso mesmo. Agora, infelizmente, por falta de preparo, né? Às vezes de estrutura familiar mesmo, você não consegue se projetar lá fora. E às vezes, por falta de oportunidade mesmo, você acaba não seguindo. Mas tem um projeto que vocês possam incentivar esses clubes para que... Estamos tentando olhar para, né? Acho que, como eu falei anteriormente, a gente enfrentou alguns outros desafios e a gente está no nosso limite ali do que a gente pode fazer para possibilitar que as equipes participem das competições. Acho que as competições estão montadas em várias categorias, é isso que tem para agora, então não tem como olhar mais para isso. É olhar agora como é que a gente incentiva esses clubes a voltarem à atividade. Nem que seja, no primeiro momento, obviamente, sem fazer futebol profissional, né? Mas fazendo futebol amador ali, gerando oportunidade para a molecada. Como você falou, não tem negócio mais barato para promover saúde e educação do que o esporte.
Não estou falando do futebol especificamente. O futebol talvez seja o mais popular deles, mas nada promove saúde e educação como o esporte consegue promover por um custo muito menor do que fazer saúde e educação na ponta, né? Quando os problemas passam a acontecer. Com Acho que é isso. certeza. Seria uma boa alternativa promover o incentivo de escolinhas, buscando recursos da CBF, de onde, independente da origem, para tentar fortalecer o crescimento do cidadão e do atleta? Talvez possa ser um caminho. A CBF já flutuou várias vezes entre projetos do tipo Gol do Brasil e etc., que surgiram, foram embora e agora voltam e não voltam e por aí vai. Mas acho que talvez seja um caminho. Hoje não existe nada. Hoje não existe. Acho que o Gol do Brasil que existia anteriormente tem funcionado num modelo muito mais reduzido do que era para ser, né? Do que era o projeto inicial. Mas eu sei que a turma também está olhando para isso. E na federação, além do futebol, tem alguma outra atividade, mesmo que não seja relacionada ao esporte, as competições amadoras? Outra atividade que não seja futebol? Sim, ou que seja futebol também, né? Os campeonatos? Os campeonatos, a gente tenta promover a educação, a gente lançou anteriormente uma iniciativa lá que chama FAFEduca, a gente fez vários webinários aí durante o ano sobre vários temas, trazendo pessoas de fora para promover a educação. A gente já fez curso de todo tipo para capacitar a galera, junto com a Universidade Federal. Então, acho que tem um foco voltado para a educação ali, de como a gente melhora as pessoas que vivem no nosso ambiente ali, né? Porque tem dificuldades de todo tipo, tem treinador de futebol que treina 3 categorias e não teve formação de nada no final do dia. Então, como é que a gente ajuda esse cara a ser melhor ali para o que ele está fazendo para a criançada dele, para a meninada dele? Então, a gente tem um foco nisso de olhar para a educação e ver como é que a gente melhora ali. E, às vezes, de fornecer tecnologia para a turma aplicar ali nos clubes. A gente já fez parceria com várias empresas para isso. Quando presidente da ACDA, o meu trabalho foi muito direcionado à descentralização das ações, partindo da capital e levando para o interior. Levar ações da federação, até mesmo do ponto de vista administrativo, para uma cidade que tem uma boa posição geográfica, seria uma alternativa de aproximar as decisões da Casa do Futebol à região interiorana? Se você pensar que a gente promove jogos mais diversos, tem fim de semana que tem mais de 15 jogos acontecendo nos mais diversos municípios, a gente está sempre presente ali, né? Mas eu entendi o que você quis falar. De verdade, eu acho que com a tecnologia hoje em dia, é tudo muito próximo. Antigamente, você, para registrar um jogador na federação, você precisava pegar seu carro, ir lá com o papel, levar, protocolar, etc, etc. Hoje não precisa mais disso. Hoje a gente nem mexe mais com papel para registrar contrato, é tudo digitalizado, né? O cara coloca lá no sistema, a gente recebe o contrato, aprova, vai direto para a CBF. Manda para a CBF vai lá, aprova, e o contrato é publicado e morreu. Então, essa distância que existia anteriormente para se tratar as coisas, ela não existe mais. Acho que a pandemia, por mais trágica que ela foi, né? Ela deixou um legado positivo, que foi a gente entender que a gente consegue fazer reunião à distância, né? Antigamente, um para conversar com o outro, pegava um carro, pegava um avião e etc. Hoje todo mundo usa Google Meet, Zoom para fazer reunião online de todo lugar do mundo. Então, acho que o mundo hoje é muito conectado e, de fato, não tem necessidade da gente criar movimentos desse tipo, né? Acho que tem necessidade de a gente criar movimentos que promovam futebol. Isso a gente está discutindo internamente, né? Talvez promover festivais de futebol, né? Para incentivar ali nos mais diversos municípios ou nas mais diversas regiões. Acho que sim, acho que faz sentido e a gente tem discutido sobre isso. Felipe, eu lembro muito, está muito viva aqui na minha memória, e eu me faço lembrar aqui do Valfredo, né? Quando eu chegava com os documentos, às vezes envelope, documento de tudo quanto é jeito, que entregava para ele, aí ele recebia, com a máquina de escrever e uma habilidade incrível para fazer o contrato manualmente de cada atleta, né, que ele dava entrada por aqui, né,
para chegar lá, Andar no esperar. correio, né? Sedex, Correio, Sedex, não sei o quê. Eu digo, Alfredo, vai dar tempo não. Quer dizer, dá. Ele usava das articulações dele, né? Para justamente. Então, hoje a gente vê a Casa do Futebol alagoano de outra forma, do ponto de vista administrativo, de gerência, com muito mais equilíbrio, né? E com um fator determinante, ela acompanhou a desenvoltura, né, das ações de trabalho. A CBF, a gente sabe que ela é voltada para as grandes competições, Campeonato Brasileiro de Série A, de Série B, de Série C, Copa né? do Brasil, que é Copa do Brasil, né? tudo mais e tal. No campeonato regional, a CBF ajuda ou atrapalha, Felipe? Não, ajuda, obviamente. A CBF é a casa do socorro, né? Então, acho que não só para o estadual, mas de maneira geral, a CBF busca fomentar o futebol. Então, as federações têm capacidade de submeter projetos que, porventura, são aprovados na integralidade ou não são aprovados, mas que a CBF tem sempre buscado ajudar. Esse ano, especificamente, a CBF fez uma captação de patrocínio para os campeonatos estaduais para tentar ajudar. E alguns estaduais se favoreceram disso aqui. A gente se favoreceu disso numa construção que foi feita por eles e a gente pegou carona. Então, acho que a CBF, sem dúvida nenhuma, ajuda. Só para a gente encerrar, que a gente já está no finalzinho do nosso programa, você considera a FAF hoje um ambiente democrático ou um ambiente fechado? Democrático, 100%. Acho que faz parte da minha personalidade no final do dia, né? Por vezes sou até criticado porque alguns dizem, rapaz, você é democrático demais. Então, mas acho que faz parte da minha personalidade e as pessoas têm personalidade diferente e gerem as coisas de maneira diferente. Eu acredito muito que no diálogo a gente sempre chega numa conclusão ali. Que vai agradar 100% todo mundo é sempre difícil, é complicado, mas a gente sempre chega numa conclusão ali que é minimamente satisfatória, onde as pessoas participam das decisões. Porventura, vez ou outra, você não tem consenso e você precisa tomar uma decisão para um lado ou para o outro, mas, de maneira geral, acho que é um ambiente mais democrático que poderia ser. Felipe Feijó, eu quero agradecer a você, né, sobretudo pela sua disponibilidade, né, por ter interagido. O Esporte de Peso é um canal que surgiu para abrir esse espaço, dando vez, dando voz e fortalecendo essa relação. Você há de convir comigo que esse nosso bate-papo ele vai, com certeza, ser bem acessado, porque quem mora em Arapiraca, quem mora na região por ali, vai querer saber. E isso vai se tornar assim com mais frequência, em outra ocasião, havendo uma necessidade de algum fato, a gente voltar a conversar. Então, eu acho que a ideia é fortalecer o futebol alagoano, é a ideia do Esporte de Peso. Eu te agradeço do fundo do coração pela gentileza, muito obrigado por tudo e estamos juntos pelo crescimento do esporte alagoano. Eu que te agradeço, Josa. Primeiro, pela iniciativa de estar fazendo isso, né? Estar oportunizando as pessoas falarem, né? De estar promovendo o futebol. Eu repito isso e gosto de repetir que acho que o futebol alagoano talvez ele consiga ir um pouquinho mais além do que é o lugar dele, porque existe essa união de pessoas, né? Inclusive da imprensa que atua ativamente tentando promover e propagar o futebol. Então, como grande comunicador que você é, eu só tenho lhe parabenizar aí pela iniciativa e desejar sorte e sucesso nessa caminhada. Muito bem. O futebol alagoano não vive apenas de camisa pesada ou de tradição. Ele vive de estrutura, planejamento e, principalmente, de decisão. Quando um campo não existe, um clube não resiste, quando o interior não é ouvido, o futebol perde raízes. Hoje, ouvimos quem está no centro das decisões. O Esporte de Peso segue cumprindo seu papel. Provocar, questionar e dar voz ao futebol que nasce mais perto da paixão do povo. Porque sem base, sem campo, ele apenas resiste. Tivemos hoje a participação ilustre do Felipe Omena Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol. Um grande abraço a todos, obrigado sempre pela companhia de todos.